Ótimo. Então, nesse incidente de falsidade 504, 30, 15 e 38, depoimento do senhor João Muniz Leite. Senhor João, estou vendo aqui que o senhor veio acompanhado de advogado, não tem nenhum problema quanto a isso, mas o senhor está aqui nesse processo como testemunha, certo? Não existe nenhuma acusação contra o senhor formulada, e o senhor não é investigado por nenhum crime. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Na condição de testemunha, senhor João, eu vou lhe advertir que se o senhor faltar com a verdade, se o senhor mentir, o senhor fica daí sujeito a um processo criminal por falso testemunho, certo? Correto. A sua oitiva foi requerida pelo Ministério Público Federal. Eu vou passar a palavra aqui para a doutora para as perguntas. Peço que o senhor as responda. Cumprimento Vossa Excelência. Cumprimento os presentes. Senhor João Muniz Leite, qual é a sua formação profissional? A minha formação é técnica em contabilidade. O senhor prestava ou presta serviços ao acusado Roberto Teixeira? Presto serviços, ainda. Há quantos anos? Há exatos 14 anos. E que natureza de serviço o senhor presta ao senhor Roberto Teixeira? Eu sou contador das empresas que ele tem, sendo escritório de advocacia, e 2 empresas de administração de imóveis. O senhor, nessa condição, era responsável por preencher declarações de imposto de renda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Sim, eu fui contratado, ou melhor, eu fui, a pedido do Dr. Roberto, eu passei a fazer as declarações a partir do ano base 2011. Fiz de ano base 2011 a ano base 2015. E qual era a tarefa que o senhor tinha que fazer para esse preenchimento de declarações de imposto de renda? Bom, a tarefa é receber a documentação, sempre no escritório do Dr. Roberto. Eu fazia a conferência das informações e começava então o preparo da declaração. Isso era feito normalmente em 3 ou 4 etapas, uma vez que sempre a gente tinha faltando algum documento, a gente checava e dava sequência numa outra oportunidade. De quem o senhor recebia os documentos para preencher as declarações do ex-presidente Lula? Sempre das mãos do Dr. Roberto. Ele lhe entregava um dossiê, um conjunto dos documentos para esse preenchimento? Na realidade, ele me entregava, mas fazíamos sempre juntos. Eu nunca retirava os documentos do escritório. Certo. E o senhor também atuou como contador para Glaucus da Costa Marques? Eu atuei como contador dele até o ano base 2011, fazendo a contabilidade de uma empresa que ele tinha comigo no escritório também. E a partir daí eu passei a controlar alguns compromissos dele, principalmente na questão do carnê-leão, na preparação dos DARFs de imposto de renda sobre aluguéis recebidos. Esta empresa de Glaucus da Costa Marques para a qual o senhor trabalhou, o senhor pode declinar o nome? Não entendi a pergunta. Qual o nome da empresa de Glaucus da Costa Marques para o qual o senhor realizou trabalhos de contador? Chamava-se Billmaker. Exclusivamente para essa? Exclusivamente para esta. E com relação aos trabalhos como contador, o senhor referiu a Carnê-Leão? Sim. Se refere a Carnê-Leão relativo a que tributo? A que origem de tributo? O carnê-leão se refere a todos os rendimentos recebidos de pessoas físicas, independente do tipo de rendimento. E esse recebimento de pessoa física era recebimento relativo a quem? Ou a que negócio? Aluguéis. De aluguéis de que imóvel? No caso, especificamente do imóvel que ele tinha alocado em São Bernardo.
Então, o senhor trabalhou com serviços de contador em relação a Billmaker e em relação ao apartamento 121 de São Bernardo? Não especificamente no apartamento. Eu fazia o carnê dos recebimentos de aluguéis. A partir de 2011 é que eu tomei conhecimento que era do apartamento de São Bernardo, por conta de eu fazer as duas declarações, tanto a dele quanto a da ex-primeira-dama. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio apresentou uma declaração escrita do senhor relatando que o senhor colheu assinaturas de Glaucus no final do ano de 2015 no Hospital Sírio-Libanês, referentes ao aluguel do apartamento 121. O senhor confirma isso? Confirmo. Como foi combinada essa visita ao hospital? Bom, na realidade, para chegar até a visita do hospital, teve um procedimento aí que começou em 2014. Aliás, em fevereiro de 2015, quando eu fechei a declaração ano base 2014, eu já notei a ausência de todos os recibos relativos ao ano base 2014. No entanto, eu fechei a declaração de imposto de renda dessa mesma forma, porque eu conhecia e controlava os recebimentos de aluguéis. Então eu sabia exatamente quais eram os valores que tinham sido pagos, então eu encerrei a declaração considerando os valores que eu já tinha conhecimento de ambas as partes. Eu comuniquei ao Dr. Roberto e falei que ia pedir ao Sr. Glaucus que me apresentasse os recibos, porém esses recibos não chegaram até o final de 2015, quando novamente eu cobrei numa das visitas que ele fez ao meu escritório. Então ele me prometeu que entregaria uma pasta com todos os recibos, para que eu pudesse então checar e ver quais os recibos exatamente que estavam faltando. Não, por favor, eu não compreendi. O senhor esteve no Hospital Sírio-Libanês? Não, eu estou contando primeiro para poder chegar na história do hospital. Foi quando então o senhor Glaucus foi... Eu pediria, por gentileza, que o senhor retornasse na sua explicação, porque não estou compreendendo a explicação que o senhor está dando. O senhor se referiu à declaração do ano calendário de 2013? Ano calendário de 2014. O senhor estava fazendo preenchimento em 2015? Isso, em 2015, no preenchimento da declaração ano base 2014, eu notei a ausência dos recibos de 2014. Foi então que eu cobrei o Sr. Glaucus para que me apresentasse esse recibo. Com a vinda dele ao meu escritório, que era comum em função de eu assessorá-lo nessa questão e de outras consultas que eventualmente ele me fazia, foi então que eu novamente cobrei, ele ficou de me mandar uma pasta com os recibos. Ele mandou a pasta, eu fiz a conferência, nesse intervalo ele foi hospitalizado, eu fui visitá-lo no primeiro momento como amigo que era, e não com o objetivo de colher assinatura, mas aproveitei a oportunidade e já comentei com ele que embora ele tivesse me mandado uma pasta com os recibos, lá existiam recibos já prontos, porém não assinados, e um período que não tinha sido feito. Então ele me pediu para que eu fizesse sim uma organização, preparasse os recibos que faltavam e que voltasse ao hospital numa outra oportunidade, que ele assinaria todos sem problema nenhum. Era o senhor que preparava recibos desse aluguel? Não, eu só preparei alguns meses que estavam ausentes no pacote de recibos que ele me enviou. Quais, relativos a que ano o senhor preparou recibos de aluguel? Eu não me recordo exatamente os meses nem os anos, mas eram poucos recibos que eu fiz. O senhor preparou recibos do ano calendário de 2011? Não, 2011 não. E de 2012? Também não. 2013? 13 com certeza não. Eram recibos de 2014 e 2015, agora não me recordo exatamente os meses. Quando o senhor preparou a declaração do ano calendário de 2011, em 2012, o senhor recebeu das mãos de quem os recibos? O senhor recebeu cópia dos recibos para preparar a declaração de imposto? Os recibos estavam todos na documentação para preparar a declaração de imposto de renda, bem como o relatório do Carnê-Leão, conferindo com os valores de recibos, com os recibos de aluguéis. Isso foi assim em 2011? 2011, 2012, em 2013, inclusive, não tínhamos os recibos. Eu passei um e-mail para o Sr. Glaucus solicitando a ele a relação dos valores recebidos mês a mês. Ele me enviou um e-mail dizendo
confirmando os valores, mês a mês, os recebimentos de aluguéis. Mas então, retomando, em 2011, o senhor teve nas suas mãos os recibos relativos a 2011? 2011, 2012 e 2013 eu solicitei a ele os valores. Quem lhe entregou os recibos em 2011 para preenchimento da declaração de imposto? Não, como sempre, os documentos estavam numa única pasta, onde eu fazia toda a reciclagem e preparava a declaração. Eram entregues por quem? Pelo ex-presidente Lula? Não, eu não tinha contato com o ex-presidente, nunca tive. Eu sempre preparava a declaração baseada nas documentações que o Dr. Roberto me entregava. Então, o senhor recebeu das mãos do senhor Roberto Teixeira? Isso. O senhor se recorda de ter recebido os recibos em 2011? Sim, recebi os recibos e preparei a declaração baseada nos recibos e na declaração que já existia do seu Glaucus com o relatório do Carnê Leão. E no ano de 2012? 2012 também. Em 2013? Em 2013 eu não recebi os recibos, mas eu recebi uma confirmação por e-mail do seu Glaucus com o recebimento dos aluguéis mês a mês, que conferiam exatamente com os valores que eu tinha sido apontado nos pagamentos. Tinham sido apontados nos pagamentos? O que o senhor quer dizer com isso? Porque eu recebi um relatório dos valores pagos, sejam despesas todas as despesas, sejam de médicas, enfim, eu recebi um valor, um montante pago. Eu confirmei com o seu Glaucus os valores do mês a mês. Quem lhe dava essa relação de valores pagos? Os valores pagos quem me passou foi o seu Glaucus. Por que via ele lhe passou isso? Ele passou via e-mail. E em 2014? 2014, quando eu fechei a declaração, eu não identifiquei os recibos. Foi aí que eu cobrei de apresentar os recibos. E ele lhe apresentou? Apresentou somente no final de 2015 uma pasta com todos os recibos, e eu identifiquei alguns recibos na pasta do ano base 2014, feitos, porém não assinados, e alguns meses não tinha recibo. Quando em 2015 ele lhe entregou os recibos de 2014? Final de 2015, início de novembro, meados de novembro, eu não me recordo exatamente a data, mas eu me lembro que era mês de novembro, às vésperas da cirurgia dele. Ele até me avisou que iria entrar em cirurgia e que estaria impossibilitado de retornar para conferir comigo. Foi aí que eu aproveitei a oportunidade da visita que eu fiz a ele e mencionei a falta dos recibos e alguns sem assinar. Porque ele me falou que poderia fazê-los, que perguntou se eu podia preparar para eles. Para ele eu preparei baseado nos modelos que ele já havia me apresentado, pedi ao funcionário que fizesse e levei ao hospital e colhi as assinaturas. Eu queria que o senhor descrevesse melhor as circunstâncias desta apresentação dos recibos de 2014 ao senhor no final de 2015. Ele foi ao seu escritório? Sim, ele foi ao meu escritório. E lhe pediu que preparasse os recibos? Não, quando ele me entregou a pasta com os documentos, eu não tinha feito ainda a checagem da ausência dos recibos. Depois, quando eu fui fazer a conferência, que eu identifiquei alguns recibos feitos, porém não assinados, e outros por fazer, não tinham sido feitos. Ele trouxe recibos em branco para o senhor, é isso? Não assinados? Quando esteve no seu escritório em 2014? 2015? Não eram recibos em branco, eram recibos preenchidos, porém não assinados. E por que aí o senhor pediu a assinatura dele ali naquele momento? Não, porque eu não fiz essa checagem naquele momento. Que checagem? Dos recibos que estavam... Primeiro que quando ele me entregou a pasta com os documentos, ele me prometeu de entregar a pasta, entregou na mão de um funcionário meu, na sequência que eu fiz a conferência. No dia que ele entregou os recibos, eu não estava no escritório. Ah, então o senhor não se encontrou com ele no escritório? Eu encontrei no escritório, ele me prometeu de mandar a pasta. Quando ele mandou a pasta, eu não estava no escritório, ele só passou rapidamente porque ele já estava em vias de ser internado para fazer a cirurgia. Em que mês isso ocorreu? Não entendi. Em que mês de 2015 isso ocorreu? Novembro, mês de novembro. O senhor lembra a data? Não lembro a data exata. No início ou no final do mês de novembro? Eu diria que no início de novembro, entre início e meio, porque ele foi na sequência internado e lá era o começo do mês de dezembro. Então, antes da internação, ele esteve no seu escritório, não encontrou com o senhor, levou uma pasta
Com recibos feitos por ele, não assinados? Antes da internação, ele esteve por 2 vezes no meu escritório. Uma vez eu conversei com ele e na entrega da pasta eu não estava no meu escritório. E aí o que o senhor detectou dentro desta pasta? Eu detectei os recibos de 2014 e alguns de 2015, porém, muitos recibos sem assinatura e períodos que estavam faltando também. Mas o senhor já tinha preenchido a declaração de imposto de renda do ano calendário de 2014, no final de 2015, não é? 2014 eu já tinha feito a declaração. E ele levou recibos 2015... não assinados de 2014, nessa oportunidade. Exatamente. No seu escritório. Mas eu conhecia já os valores porque eu mesma que preparava o carnê-leão e enviava os DARFs para ele fazer o recolhimento relativo ao recebimento desses aluguéis. E o que ele lhe pediu nessa oportunidade, nesse encontro no seu escritório? Nesse encontro, eu é que pedi a ele que mandasse a pasta com os recibos para eu poder fazer a conferência. Quando ele mandou, eu não estava no escritório, fiz a conferência, mas na sequência eu já sabia que ele estava hospitalizado. Eu fui fazer uma visita informal a ele, não para tratar deste assunto, porém na segunda visita eu aproveitei a oportunidade e já falei com ele a respeito. Foi quando ele me pediu então que eu preparasse os recibos que estavam faltando, que levasse ao hospital, que ele assinava todos. Então, quando o senhor esteve no Hospital Sírio-Libanês no dia 3 de dezembro, o que o senhor levou a Glaucus da Costa Marques? No dia 3 de dezembro não levei nada, eu fui apenas visitá-lo. O senhor permaneceu por 1 hora no hospital, foi apenas para fins de visita? Apenas para fins de visita. Encontrei-me com a esposa dele, estavam os filhos dele também. No dia seguinte, o senhor fez 2 visitas a Glaucus da Costa Marques, uma de 29 minutos e uma outra seguinte, uma na parte da manhã de 29 minutos e uma na parte da tarde de 1 hora e 22 minutos. Qual foi o objetivo dessa visita? Nessa visita eu fui para colher a assinatura dos recibos, porém quando eu cheguei, ele estava em vias de um procedimento ainda de sedação, ia passar por alguns exames, então eu não pude falar com ele na primeira visita, que foi os 29 minutos. Eu aguardei por um período e resolvi voltar mais tarde, foi isso que eu fiz. Certo, e o senhor levou o que a Glaucus nesse momento? Eu levei os recibos para ele assinar, um total de 14 ou 15 recibos, eu não me recordo exatamente a quantidade, mas eram todos de 2014 e um período de 2014 e 15, completos. Preparados pelo senhor no seu escritório? Não, eu preparei apenas alguns recibos, 3 ou 4 recibos, não me recordo exatamente a quantidade, nem os meses que eu preparei. A maioria dos recibos já tinham sido preparados por ele, estavam na pasta, porém não assinados. O senhor colheu, o objetivo então da sua ida no dia 4 foi colher as assinaturas? Colher as assinaturas. E qual era a urgência dessa colheita de assinaturas em leito hospitalar? A urgência é porque o senhor Glaucus não morava mais em São Paulo, ele, ao sair do hospital ele já retornaria direto para a residência dele no Mato Grosso, então era a oportunidade que eu tinha de ter a assinatura dele nos recibos para ficar a documentação completa. Então o senhor disse que ele assinou no hospital quantos recibos? 14 ou 15 recibos, não me recordo exatamente a quantidade. Esses recibos que o senhor disse que preparou no seu escritório, foram impressos lá no seu escritório também? Foram impressos no meu escritório. Esses recibos de 2014 não deviam estar com os locatários do imóvel, com a senhora Marisa Letícia? Deveriam sim, por isso que eu cobrei o seu Glaucus para apresentar os recibos. Como eu não recebi esse recibo, eu tinha a responsabilidade de ter toda a documentação em ordem, o meu trabalho foi checar essa documentação e cobrá-lo para que apresentasse os recibos. Quantas vias desses recibos o senhor levou para serem assinadas? Os recibos são emitidos em uma única via.
E o senhor entregou esses recibos, pediu a ele que assinasse com canetas diversas? Não necessariamente, eu não pedi para ele fazer isso. Ele o fez? Não sei dizer. Ele assinou na sua frente? Assinou na minha frente. Quem mais estava no local? No dia da assinatura estava a esposa dele, que nos deixou a sós no quarto e aguardou ela e os filhos na sala de espera ao lado. O senhor, antes de ir ao hospital, reportou esta ida ao hospital a Roberto Teixeira? Não. E após a ida ao hospital? Também não. Em matéria jornalística, consta que o senhor teria declarado ao jornal Folha de São Paulo que o senhor, quando foi ao hospital, sequer sabia que Glaucus estava internado e o senhor telefonou para ele antes de ir. O senhor confirma a matéria? Eu sabia sim que ele estaria hospitalizado. Eu liguei para ele apenas para saber se ele já estava em condições de receber-me. O senhor ligou para qual telefone dele? Então, eu liguei para um número que eu tinha gravado, um número antigo dele, que hoje eu não consigo mais falar com ele nesse número. De aparelho celular? Celular. Então não corresponde à realidade, que o senhor não sabia que ele estava internado quando o teria contactado por celular. Olha, eu não me recordo de ter dito em matéria jornalística que eu não conhecia, não sabia dos fatos que ele estaria hospitalizado, até porque ele passou no meu escritório e avisou-me que seria hospitalizado. Houve algum equívoco na informação. Eu me refiro à matéria jornalística do dia 28/9/2017, com o título "Contador diz que dono de imóvel usado por Lula assinou 12 recibos de uma só vez". Esses recibos foram assinados em uma pilha? Estavam empilhados e foram assinados um a um numa pilha? O senhor foi entregando um a ele para assinar? Estavam num clipes, eu entreguei a ele para assinar, presos são clipes, não estavam empilhados. Então, a sua visita deu-se exclusivamente para tratar da assinatura dos recibos? Excelência, pela ordem, a pergunta já foi feita e reformulada várias vezes. Então, eu peço a Vossa Excelência que possa também indeferir perguntas que são repetidamente elaboradas. Após a sua saída do hospital, o que o senhor fez com os recibos recebidos? Eu os guardei no meu escritório e oportunamente eu entreguei no escritório do Dr. Roberto, para que pudesse ser guardado juntamente com os demais documentos de 2014 e já deixar pronto para ser preparada a declaração no base de 2015. O senhor não entregou esses recibos à senhora Marisa Letícia? Não, eu não a conhecia, não tinha contato com eles, nem com ela, nem com o ex-presidente. Silêncio. O assento de acusação tem perguntas? As defesas têm perguntas? Certo. Só peço que decline o representado antes das perguntas. Sérgio Palomares, representando Glaucus da Costa Marques. Gostaria de saber da testemunha a respeito de uma notícia que foi veiculada na internet pelo jornal Estadão. Consta na edição de 11/10 que o senhor teria apresentado uma declaração datada de 28/9/2017, aparentemente assinada pelo senhor, afirmando, dentre outras coisas, o seguinte, aspas, sou técnico em contabilidade, devidamente inscrito no CRC 1SP 155211-O-2 e prestei serviços contábeis para o senhor Glaucus da Costa Marques, fecha aspas. O senhor sabe a que declaração me refiro?
Sim, conheço a declaração. Perfeito. Foi o senhor mesmo, o senhor reconhece e confirma que aquela declaração é mesmo sua? A declaração é mesmo a minha, inclusive está assinada com 2 testemunhas que são funcionários muito antigos do meu escritório. Perfeito. Perdão. Ok, perfeito. O conteúdo daquela declaração foi produzido pelo senhor ou o senhor recebeu essa declaração, o conteúdo dessa declaração de alguém? Não, foi preparada por mim, 100%. Perfeito. Então, se foi o senhor mesmo quem a pensou e escreveu, a redação toda é do senhor? Sim. Ok. Ninguém lhe pediu para fazer essa redação ou essa declaração? Não, de maneira nenhuma. Foi espontâneo. É isso. O senhor confirma que foi espontâneo? Confirmo. Perfeito. Na tal declaração, o senhor afirma expressamente que prestou serviços contábeis para o senhor Glaucus da Costa Marques. O senhor pode descrever precisamente no que consistiam esses serviços? E exatamente quais serviços eram esses? Bom, no primeiro momento, como já disse, eu prestei serviço como contador de uma empresa a qual era cliente do meu escritório. Após o término desse ciclo, em 2011, eu continuei prestando serviços a ele na questão da elaboração do Carnê-Leão e outras consultas que eventualmente ele me fazia. Seja numa eventual venda de algum imóvel, ele sempre me consultava. Eu me tornei um consultor contábil dele, ele sempre me fazia várias consultas, mas especificamente eu cuidava desse assunto do Carnê-Leão. Eu mesmo preparava o DARF, periodicamente ele passava no escritório, muitas vezes com algum carnê atrasado, com algum DARF não pago, ele pedia para que eu fizesse o recálculo, eu fazia, entregava pessoalmente ou por e-mail. Perfeito. O senhor tem um contrato de prestação de serviços? Firmou um contrato de prestação de serviços com o senhor Glaucus? Na época da empresa que eu fazia contabilidade, tínhamos contrato. Neste caso, a partir daí, não tinha contrato. Perfeito. Então o senhor, na verdade, não prestava serviços para o senhor Glaucus como contratado. O senhor prestava serviços para uma empresa da qual ele era sócio? No primeiro momento, prestava serviço como contador de uma empresa da qual ele era sócio, e após o final da empresa, eu passei a prestar serviço diretamente a ele. Perfeito. Enquanto o senhor tinha um contrato com a empresa da qual ele era sócio, o contrato era com a empresa, não com o senhor Glaucus? Com a empresa. Perfeito. O senhor cobrava por esses serviços? Cobrava. Se recorda quanto e a forma como o senhor cobrava por esses serviços à empresa? Quanto eu não me recordo, mas a minha cobrança é sempre emissão de nota e boleto bancário. E tem um contrato de prestação de serviço com a empresa, correto? Correto. Na parte da consultoria que o senhor diz que prestava serviços, agora sim, diretamente ao senhor Glaucus, o senhor fez um contrato de prestação de serviço de consultoria contábil com ele? Não, não tem. Aliás, todos os contratos... Serviços? Não tem. Ok, então, na parte que diz respeito especificamente ao senhor Glaucus, o senhor... perdão, eu acho que eu não entendi. O senhor cobrava pelos serviços que prestava de assessoria ao senhor Glaucus? Após o término da empresa, eu não cobrava. Ah, sim. Então, diretamente do senhor Glaucus, o senhor nunca cobrou por serviços prestados? Não, mensalmente não. Esporadicamente não. Periodicamente, ele fazia um pagamento para mim, mas não com um contrato de prestação de serviços. Perfeito. Então, o senhor prestava uns serviços e esporadicamente o senhor cobrava por serviços prestados de consultoria contábil. Na realidade, eu não cobrava também esse serviço porque eu me tornei muito amigo do seu Glaucus, de frequentar a casa dele, ele frequentava o meu escritório, então houve uma aproximação muito grande, uma afinidade, então eu o considerava como amigo e ele também. A ponto de quando ele foi mudar-se de São Paulo para Mato Grosso em definitivo, ele até pediu para que eu ficasse com o apartamento que ele morava, ofereceu por se tratar de um aluguel barato, e nessa época ele sabia que eu estava procurando um apartamento, então ele me procurou, fui na casa dele, foi lá que eu conheci a esposa dele, então nós nos tornamos amigos. Foi por conta disso que eu acabei fazendo todo esse trabalho para ele na condição de amigo mesmo. Entendi. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio e já retomar.